Saudamos todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom retornarmos, estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos e também agradecidos a todos vocês que estudam conosco, que participam compartilhando com outras pessoas e são centenas que compartilham com muitas pessoas. Que Deus seja louvado pelo seu compartilhamento. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos da Bíblia. Queremos aqui mandar um alô especial para Eli Pinheiro, é de Manaus, Amazonas. Terezinha Brandão, é de Maués, também em Amazonas. Marlúcia Gonçalves, é de Niterói, no Rio de Janeiro. Raquel Costa, é de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Sidival e Eliana são de Guaxupé, Minas Gerais. Aparecida Tolentino é de São Paulo e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos agradecidos pela vida, por mais um dia, por mais este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a crer na Tua Palavra e colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos que estudam conosco a Tua Palavra, todos que passam por lutas, problemas, provações, tribulações, que não desanimem, que permaneçam firmes e que recebam as bênçãos, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo desta semana. Já aqui falamos a respeito do povo de Israel, que foi retirado, liberto da escravidão lá no Egito. Moisés era o líder, mas Deus liderava Moisés. Moisés não fazia nada por ele mesmo, o que ele achava que deveria fazer. Foi Deus que conduziu o povo por aquele caminho, para um beco sem saída, como nós falamos aqui no domingo. Deus, ele estava trabalhando para burilar as imperfeições daquele povo, que era um povo obstinado, um povo rebelde, é um povo como nós somos. Quantas vezes Deus permite também que nós entremos por um beco sem saída, para que nós possamos clamar a Ele? Eu sei que muitos dos nossos irmãos estão passando por uma situação que não estão encontrando saída. E a saída só vem do alto, irmãos. Não vem dos nossos esforços, nossos conhecimentos, do jeitinho que a gente quer dar. Não. A solução para os problemas da nossa vida é Deus, é Jesus. Não existe outra solução. Ah, mas eu queria que fosse resolvido logo. Espere com paciência no Senhor. O povo de Israel passou 40 anos no deserto para chegar na terra prometida. Era um caminho muito mais curto se eles tivessem ido direto por um outro lado, mas Deus preferiu levá-los por um caminho mais difícil. E às vezes também nós somos levados por este caminho na nossa vida. São problemas, tribulações, provações que nós enfrentamos. É uma perda de emprego, é uma perda de um familiar que falece de repente, é um acidente, é falta de alguma coisa em casa que nós estamos necessitando e nós não temos o dinheiro para comprar. Irmãos, são situações que nós cristãos passamos. É claro que os que não são cristãos também passam por alguns problemas e dificuldades, mas eles procuram a solução do jeito deles e nós temos que procurar a solução em Deus. É claro que nós não vamos orar, cruzar os braços e esperar Deus realizar um milagre sem nós fazermos nada. Deus vai nos mostrando quais as decisões que nós temos que tomar, quais os caminhos que nós temos que seguir. Então é isso que nós temos que aprender. Tribulações, problemas vêm, mas nós temos que estar confiantes em Deus. E ontem nós falamos aqui a respeito de Jesus que foi tentado. Jesus que é Deus. Ele passou pelo deserto da provação. Por quê? Porque Jesus precisava ser preparado para realizar o ministério que ele veio realizar. Ele estava iniciando o seu ministério após o batismo. E Jesus venceu as tentações por quê? Porque ele conhecia a Bíblia, porque ele estudava a Bíblia, porque ele tinha na mente as respostas para as tentações às quais ele sofreu. E às vezes, irmãos, nós não temos nenhum versículo da Bíblia em nossa mente. E aí quando somos tentados, nós não sabemos o que fazer. Poxa, eu precisava de lembrar um verso, mas eu não estou conseguindo. Aí começa a abrir a Bíblia, folheia para cá, folheia para lá, não acha nada, não é assim? É assim, irmãos.
Então o que nós precisamos é fazer como Jesus fez. Jesus, desde criança, foi instruído na palavra de Deus por sua mãe. Jesus sabia o Velho Testamento, o Pentateuco daquela época, sabia de cor. É tanto que ele foi ao templo aos 12 anos e lá ele discutia com os doutores da lei e eles ficaram surpresos com a inteligência de Jesus. E nós precisamos também decorar textos bíblicos para nos defender dos ataques do inimigo. E se nós não aproveitamos agora o tempo que nós temos para estudar a Bíblia, para orar, para ter comunhão com Deus, quando as provas vierem, aí é que nós não vamos querer buscar a Deus mesmo. Nós vamos ficar nos queixando, nos lamentando e dizendo por quê, e não extraindo lições daquela situação que nós estamos vivendo. Hoje, queremos comentar um pouquinho a respeito do que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, o apóstolo Pedro escreveu: Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vejam o que o apóstolo Pedro nos diz aqui, que a nossa fé está sendo provada, está sendo purificada, como o ouro é purificado no fogo. Irmãos, nós valemos muito mais do que qualquer metal precioso, valemos muito mais que ouro, prata, nós valemos muito mais que dólar, do que real. Nós fomos comprados por um preço, que foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós valemos muito mais de qualquer metal precioso que existe no mundo, qualquer pedra preciosa. Nós somos muito mais valiosos para Deus. E então, se nós estamos passando por uma prova, por uma tribulação, nós temos, diz aqui o apóstolo Pedro, nos alegrar com isso. É difícil, não é? Estar sofrendo e se alegrar, não é mesmo? É difícil para nós seres humanos. Por quê? Porque nós não entendemos. Às vezes, nós somos cristãos, participamos das atividades da igreja, nós fazemos tudo aquilo que nós devemos fazer segundo a vontade de Deus, a orientação da sua palavra, e então, mesmo assim, nós não estamos isentos de passar por sofrimento. Nós precisamos saber que vivemos neste mundo de pecado, de dor, de sofrimento, e todos estão sujeitos. E então, quando um cristão sofre, ele pensa que Deus o abandonou, Deus o esqueceu. Mas não. Jesus mesmo, ele disse, olha, vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo. Nós não podemos desanimar. Nós temos recebido muitos pedidos de oração de irmãos nossos, irmãs que estão se sentindo fracos na fé, desanimados. Irmãos, é hora de orar, é hora de buscar a Deus na sua palavra. Porque quando nós estamos fracos espiritualmente ou desanimados, nós não temos vontade, não é, de orar, de buscar a Deus na sua palavra, de estudar a Bíblia, mas é a hora que nós mais precisamos. Por quê? Porque se nós não buscarmos a presença de Deus, a direção dele em nossa vida nestes momentos de desânimo, Satanás ele se aproveita. Ele se aproveita para nos jogar ainda mais lá embaixo, nos derrotar mais ainda, e aí nós acabamos abandonando a fé. E então o apóstolo Pedro ele diz, irmãos, alegrem-se com isso. Por quê? Porque nós conhecemos a história da palavra de Deus. Não são histórias para nós apenas contarmos para as crianças, para que elas conheçam, né, uma história bonita que aconteceu. Não, as histórias são verídicas, são reais, histórias, fatos que aconteceram para nos fortalecer na fé. É claro que é bonito nós ouvirmos histórias da Bíblia de heróis que venceram pelo poder de Deus e contar isso para as crianças, mas essas histórias, elas precisam ser uma realidade em nossa vida. E uma dessas realidades é o sofrimento que Jesus passou aqui neste mundo. Jesus é Deus,
Ele deixou o trono na glória, ele veio a este mundo, nasceu como uma criança, cresceu como todas as crianças crescem, e ele passou por todas as provações que nós passamos e tentações, mas ele venceu. E ele se entregou para morrer em lugar do ser humano. Por quê? Porque esta é a missão pela qual Jesus veio: dar a vida por aqueles que querem ser salvos. Jesus morreu por todos, mas somente aqueles que quiserem receberão a salvação. Então nós precisamos nos alegrar, não fazer festa, não é? Porque estamos sofrendo, não. É ter a certeza de que nós estamos sendo co-participantes do sofrimento de Cristo. Quando nós sofremos por causa da nossa fé, sendo perseguidos no emprego, sendo perseguidos na escola, sendo perseguidos na sociedade por causa da nossa fé, nós temos que nos alegrar. Por quê? Porque nós estamos no caminho certo. Agora, quando nós, os cristãos, não sofrem nenhum tipo de perseguição, não tem nenhuma perturbação de ninguém porque ele é cristão, algo está errado. Possivelmente é cristão somente de nome. Por quê? Porque participa de todas as coisas que os outros que não são cristãos participam. Então está sempre no meio deles, eles não serão perseguidos. Então, se não está acontecendo nenhuma prova conosco, especialmente por causa da nossa fé, algo está errado. Nós precisamos ir a Jesus e pedir a Ele que nos mostre. Então, as tentações, elas podem ser bem difíceis. As tentações, elas, às vezes, nós não encontramos saída, e a única saída, como eu disse, é Jesus. E então, Pedro, quando ele escreveu, eu volto a repetir isso, já disse essa semana, ele escreveu para os primeiros cristãos, e eles eram perseguidos por causa da fé. Eles perdiam propriedades, eles eram presos, eles eram marginalizados por causa da fé. E aí Pedro insistia para que eles permanecessem firmes, para que eles não desanimassem, porque Jesus havia sofrido assim como nós sofremos. E então Pedro assegurou a estes primeiros cristãos e assegura também a nós que essas provas, elas não são provas aleatórias. E a fé genuína é o objetivo daqueles que perseveram em meio a várias provações. Esta é a fé que Deus está querendo que nós tenhamos, a fé genuína, uma fé pura, assim como o ouro é purificado no fogo, nós também, a nossa fé, ela é aperfeiçoada através das lutas, das provações que nós enfrentamos em nossa vida. Sabemos que o apóstolo Pedro, ele também foi perseguido, e no final de sua vida ele foi crucificado de cabeça para baixo, e ali ele morreu. Ele disse que ele não era digno de morrer numa cruz, assim como Jesus havia morrido, não crucificado de forma em pé, mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e ali ele perdeu a sua vida, mas se mantendo fiel a Deus. Que nós também possamos receber de Jesus esse legado, a força para que nós suportemos os momentos que nós estamos atravessando e que possamos, em breve, estarmos livres de todo o sofrimento, de toda a dor, e estarmos com Jesus para todo o sempre. Queremos deixar para os nossos irmãos a meditação em 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Que Deus nos abençoe.